Olá, meninas. Bom, depois de muito pedido, eu resolvi que eu vou ensinar para vocês, tá? A fazer esse kit de suplá. Eu não me lembro qual foi o canal onde eu aprendi, mas eu lembro que eu aprendi só o suplá e o restante eu fui desenvolvendo. Com um rolo desse daqui, olha, da Euroroma, eu fiz 3 suplás completo, dois porta-copo, né? E o terceiro deu para fazer ele quase todo. Faltou mesmo só um pedacinho dessa carreira e a última carreira. E dois porta-guardanapo, tá bom? Só com um novelo. Eu vou passar a lista de materiais e eu vou dividir em 3 vídeos para não ficar muito comprido, para mim poder ensinar o jogo completinho para vocês. Vamos lá, então? Bom, para fazer essa parte aqui de dentro, eu tô usando o natural, tá? Marcelo Nunes com brilho dourado da Euroroma. Esse daqui, olha, numeração 6 e cor cru ouro, tá bom? Como eu falei, um desse daqui deu para fazer 3 suplás completo, dois e quase 3 porta-copo e 2 argolinhas, tá bom? Tô usando esse daqui. Ele tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, 795 metros. E, se eu não me engano, são... A quantidade de gramas eu não achei aqui, mas é 795 metros, tá? Que ele tem. Vamos usar também agulha 3,5, tesoura para corte, argolinhas, né, de acrílico na quantidade que vocês vão fazer. No caso, eu tô fazendo 4 desse jogo. E para esses detalhezinhos em dourado, uma linha em canto. Essa daqui, ela é 100% viscose. Ela é uma linha um pouco difícil de trabalhar, principalmente porque ela não se mantém enrolada, então ela embola bastante. Mas ela dá os detalhes bem bonitinhos. Vamos começar então? Ah, eu esqueci de falar, vamos usar também, tá? Cola universal. Eu gosto de cola universal para colar os pontinhos de arremate para não sair, principalmente porque essa linha de viscose, ela não é muito boa para arrematar, então você tem que ou queimar ou colar. Eu gosto de pôr cola, até porque no avesso, depois, se você quiser colocar aquele antiderrapante, né, aquela massa que passa aqui, ele fica bem certinho. Mas vocês podem ver, eu não tô usando agulha de tapeceiro, mas olha, como vocês podem ver, o arremate não fica grosseiro, não fica nada, fica bem certinho, até porque, olha, ele fica bem retinho. Agora sim, vamos começar. Bom, com a linha, tá? Numeração 6, vamos, olha, 2 ou 3 dedos, eu gosto de fazer nos 3. Vamos enrolar, fazer o laço mágico, passar aqui na frente, olha, prender com o dedinho. Agora, nós vimos com a agulha por baixo, puxamos e fazemos a primeira laçada. Aí, aqui, nós podemos soltar os dedos, ele vai ficar assim, ao laço mágico. Vamos fazer mais 3, no total vamos ter 4, que é a altura de um ponto alto, mais uma correntinha. Aí, vamos aqui, olha, sempre nessa direção onde tem os dois, porque depois nós vamos puxar para poder fechar. Nós vamos fazer aqui um total de mais 11 pontos altos. Com essas correntinhas, nós vamos ter 12, tá? Sempre intercalado por uma correntinha de espaço. Então, olha, eu fiz aqui um ponto alto, correntinha de espaço, ponto alto, correntinha de espaço, ponto alto, correntinha de espaço. E vamos fazer assim até a gente ter 12 pontos, contando com essas correntinhas aqui. Terminei aqui, eu vou fechar com vocês. Fiz o último ponto e uma correntinha de espaço. Agora, sempre dou uma puxada, venho aqui, olha, nessa correntinha, nessa linha aqui, eu gosto de puxar ela assim pra não ficar embolado e vou, olha, puxando. Puxei um pouco, juntou, eu volto aqui, arremato contando, olha, uma, duas na terceira correntinha, deixando uma que é a nossa correntinha de espaço. E venho e faço um ponto baixíssimo. Fiz esse ponto baixíssimo, agora eu posso vir aqui e apertar bem, para ficar bem fechadinho, olha.
Ele ficou assim. Aqui depois a gente arremata, tá? Para arrematar, você pode ou passar ele por dentro aqui de vários pontos, ou só pôr um pinguinho de cola aqui. Eu passo por alguns e ponho um pinguinho de cola. Então, vamos. Aqui, olha, eu fechei. Agora, eu venho naquela correntinha de espaço, faço um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes. No mesmo local, eu faço mais um ponto de base. Fiquei com 2. Olha, uma correntinha, pulo o ponto e naquela correntinha de espaço, né, entre um ponto e outro, eu faço mais 2 pontos altos. Esse supply, ele é bem rapidinho de fazer. Uma correntinha de espaço, 2 pontos altos. E vou fazendo assim até eu completar a volta todas as minhas correntes de espaço e ficar com 12 bloquinhos de 2 pontos altos. Pronto, terminei, já fiz todos. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui na terceira correntinha, fecho em ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, nós vamos ficar aqui com 3 pontos altos na terceira volta. Faço uma correntinha de espaço. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo ponto, eu faço 2 pontos altos juntos, o aumento. Correntinha de espaço e vou fazendo assim. Toda a nossa terceira volta, ela vai ficar dessa forma. Eu volto, aí a gente faz, né, todos os bloquinhos, aí eu volto com vocês para ensinar o macetezinho para ele ficar bem retinho, tá vendo? Não puxar os aumentos pro lado. Então, eu vou terminar essa volta sempre fazendo o aumento no último ponto e na quarta volta eu volto com vocês para dar o macetezinho para esse aumento ele não ficar torto. Então, gente, chegou aqui, olha, fecha uma correntinha de espaço e fecha no terceiro ponto. Agora, o que que nós vamos pensar? É o seguinte, para ficar bem retinho aqui, ó, como pode ver, tá vendo que ele tá bem retinho? Toda carreira ímpar, igual aqui tem 3 pontos, nós vamos fazer o aumento no último ponto. Toda carreira par, nós vamos fazer no primeiro ponto. Então, nós vamos intercalando esses aumentos, porque dependendo de como for a sua tensão de ponto, se você fizer só no último, ele pode ir puxando assim para o lado, tá bom? Então, aqui, olha, nós vamos subir 3 correntes. E aonde saiu o ponto é onde eu vou colocar o meu aumento. Lembrando, tá, que essa é a quarta carreira. Então, é assim que eu vou fazendo. Aí, no próximo ponto, eu já vou puxar, né? Fazer um ponto alto, no próximo ponto, mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço. No primeiro ponto, eu faço o meu aumento, 2 pontos. No próximo ponto, só um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E assim nós vamos seguindo por todas as voltas. Para fazer o suplar, nós vamos fazer 9 carreiras, tá? Na nona carreira, quando tiver 9 pontos aqui, nós vamos parar. Porém, se você quiser fazer, por exemplo, um centro de mesa ou um tapete, que dá para fazer tranquilamente, o que eu recomendo? Sempre pare em carreira ímpar, tá? Para fazer que as carreiras em que vai ter essa correntinha de espaço, sempre pare em carreira ímpar, para poder dar certinho no final sem ter que ficar fazendo ajuste. Então, por exemplo, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, e assim você vai aumentando. E a mesma coisa se você for fazer com menos carreiras. Sempre pare em carreira ímpar aqui para poder dar certinho. Então, eu vou fazer quando eu tiver na nona carreira aqui, que terminar a nona carreira, que eu vou ficar com 9 pontos, aí eu volto com vocês. Lembrando que carreira ímpar com pontos ímpar, último faz o aumento no último ponto aqui. Na carreira de par, faz aumento no primeiro ponto para ele subir bem retinho.
Prontinho, olha, já terminei. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, né? Dividido por um ponto, por uma correntinha. E ficamos assim, olha, com 12 bloquinhos. Eu trouxe aqui, tá? Um modelo grande para vocês poderem ver direitinho. Agora, como que nós vamos fazer? Aqui, vamos subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e vamos seguindo fazendo um ponto alto para cada correntinha, para cada ponto, né, de base. Vamos seguir aqui fazendo os 9 pontos altos, como nós fizemos na carreira anterior. Já tô quase chegando aqui. Olha, chegamos aqui no último ponto. Nesse último ponto desse bloquinho, nós vamos fazer aqui 2 pontos altos, que é o 9º ponto e o aumento. Ficamos com 10 pontos. E na correntinha de separação, nós também vamos fazer um ponto alto. Agora, as carreiras vai seguir toda dessa forma. Como nós vamos fechar a carreira, não faz diferença aonde fica o aumento, tá? Porque nele não vai puxar nem para um lado e nem para o outro, porque nós vamos fechar, né, essa carreira, fazer essa carreira toda em ponto alto, que depois dela nós já começamos a fazer o bico de acabamento. Viu como esse conjunto, né, esse supply, ele é bem rapidinho de fazer? Então, aqui, olha, nós vamos sempre seguindo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E no último ponto é onde nós vamos fazer o nosso aumento. Lembrando, tá, que como nós vamos fechar a carreira, não faz diferença onde fica o aumento. Se é no último, no primeiro ou no meio. Fazemos aqui, olha, o nosso aumento. Na correntinha de separação, aqui, nós vamos fazer também um ponto alto. E seguimos assim a volta inteira. Prontinho, olha, já terminei e já fechei a carreirinha, tá? Aqui na terceira correntinha. E tá vendo aqui, olha, eu sempre que eu termino, que eu vou fazer um aumento, eu volto conferindo se o meu aumento do bloco anterior tá certinho. Aí ele fica assim. Como eu já disse, tá? Se você for fazer maior ou menor, desde que aqui acabe em carreira ímpar, né, para fechar ele todo, vai dar certo. Se a sua contagem de ponto ficou bem certinha, terminou aqui com 9, né? E aqui você veio fechando, fazendo os aumentos certinhos, ele vai dar bem certinho a conta no final. Então, vamos continuar. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. Aí, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, olha, nós temos 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou pular apenas um ponto de base e no próximo eu faço ponto alto. Mais um ponto alto no próximo. 2 correntinhas. Pulo um ponto de base no próximo ponto alto. Mais um ponto alto no próximo ponto. 2 correntes. Pulo um ponto de base no próximo ponto alto. Ponto alto, e assim nós vamos fazer, tá? Essa carreira inteira. Grupinhos de 2 pontos altos, um em cada ponto de base, 2 correntinhas, pula um e no próximo ponto alto. Vamos fazer assim por toda essa volta. Olha, eu trouxe aqui para vocês verem, tá? Que ele vai ficando bem retinho. Aqui eu tô em cima de uma maca, né? Da minha maca de atendimento, mas ele fica bem retinho. Vamos lá terminar? No caso aqui, podem ver, olha, que sobrou 2 pontos de base. Não tem problema, tá? Se sobrar 2 pontos de base. Pode ser que sobre mesmo. Aqui, só você fazer as 2 correntinhas e vir direto no pontinho, na terceira correntinha e fechar aqui. Não tem problema, porque não vai dar para ver depois. Aqui, olha, fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos caminhar com mais um ponto baixíssimo, pegando somente na correntinha de trás. E no espaço de 2 correntes, vamos fazer mais um ponto baixíssimo. Vamos subir 4 correntinhas, que é um ponto alto,
mais uma correntinha de separação. Laçar. Nesse mesmo lugar, nós vamos fazer mais um ponto alto. Ele ficou assim, um V simples. Vamos laçar. No próximo espaço, nós vamos fazer um ponto alto, 4 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. E ele vai ficar assim. Um V simples com um ponto de separação e um V simples com 4 correntes de separação. No próximo, nós vamos fazer mais um ponto alto, uma corrente e um ponto alto aqui de separação. Ele vai ficando assim. Sem correntinha de espaço, nós vamos direto para o próximo espaço de 2 correntes e vamos fazer um ponto alto, 4 correntinhas e mais um ponto alto. E novamente, sem corrente de separação, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E nós vamos fazer assim essa volta inteira. Ah, e lembrando, tá? Aqui, para você saber se tá certo, ele tem que terminar, tá? Com o número par de espaços de 2 correntes, tá? Tem que terminar aqui com o número par, que aí dá certinho. Então, terminei aqui, olha. E quando a gente termina, se você fez a contagem certinha, vai terminar aqui, ó, com um leque simples de 4 correntinhas. Vamos fechar aqui na terceira correntinha, deixando, né, uma correntinha que é o espaço no leque. Vamos fechar aqui. Isso. Agora, dentro desse leque aqui, olha, nessa correntinha, nós vamos dar um ponto baixo direto, tá? Não precisa dar ponto baixíssimo, somente um ponto baixo. Laçar a agulha e dentro dessas 4 correntinhas nós vamos fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui nós fizemos 8 pontos altos. Vamos dentro desse leque aqui de apenas uma correntinha, um ponto baixo. Laça a agulha novamente, olha, dentro daquele espaço de 4 correntinhas, nós vamos fazer mais 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Novamente, dentro daquele espaço de uma correntinha, mais um ponto baixo. E nós vamos fazendo assim por toda essa volta. Ele vai ficando, olha, assim. Tá vendo? E pode ver que o trabalho sempre fica retinho. Eu vou pegar aqui. Nós estamos, olha, nessa volta aqui. Nós estamos nessa volta aqui. E esses detalhes nós fazemos, tá, depois do trabalho pronto. Eu vou terminar toda a minha volta fazendo dentro do espaço de 4 correntinhas 8 pontos altos, no espaço de uma correntinha um ponto baixo, e vamos fazendo assim por toda a volta e eu já volto com vocês. Bom, terminei aqui, tá? Olha, pode ver que ele foi ficando bem retinho. Eu vi que o vídeo estava um pouco longe, então eu resolvi aproximar mais pouco, mas ele ficou bem retinho e aqui, olha, deu bem certinho. Fiz aqui os meus 8 pontos altos. Aí, eu vou vir aqui naquele ponto baixo que iniciamos e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar pelo primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo, pegando só na correntinha de trás,
O segundo ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. E no terceiro ponto alto, que é onde nós vamos subir, nós vamos colocar aqui, ó, pega pelos dois e vamos fazer um ponto baixíssimo, subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora, no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha de espaço. No próximo ponto, um ponto alto, mais uma correntinha de espaço. No próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha de espaço. E no próximo ponto, um ponto alto. Pode ver que aqui, olha, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Sobrou um desse lado e 2 desse lado. Para mim, para ele ficar retinho, ele dá certo assim. Porém, se para você o trabalho emborcar, ou seja, ele fechar assim, faz com 6. Aí, vocês começam no segundo ponto alto e termina no penúltimo ponto alto, tá? Não tem problema, na hora de finalizar, não vai dar diferença no trabalho. É só porque se eu faço com 6 pontos altos no suplá, ele vai embabadar, que é quando ele embabadar, é quando ele fica assim, né? Mas se o trabalho de vocês estiver emborcando, ou seja, ele estiver fechando assim, aí vocês fazem com 6 pontos altos, tá? Que no final, na última carreira, não vai fazer diferença se aqui tem 5 ou 6, só faz diferença mesmo se o trabalho vai ou não ficar embabadado. Então, eu vou terminar aqui. Vamos continuar? Aqui. Fiz o meu quinto ponto alto, pulo 1, 2. Se você estiver fazendo 5, eu faço no terceiro. Se você estiver fazendo 2, você vai fazer no segundo. Mas vamos, 1, 2 e faço um ponto alto sem correntinha de separação, tá? Ele fica assim. Uma correntinha. E nós vamos fazer novamente 5 pontos altos, um em cada ponto de base, separados por uma correntinha. Aqui, 3, 4 e 5. Deixo aqui o meu ponto alto desse lado, laço o fio, pulo 1, 2 e no terceiro eu faço um ponto alto e vou continuando assim. Olha, tá vendo que pra mim o trabalho fica retinho? Então, nós vamos fazer assim a volta toda e eu já volto com vocês pra gente fazer, olha, essa carreirinha de acabamento. Bom, pessoal, voltei, olha, eu trabalho sempre bem retinho. Fiz aqui o meu último ponto. E agora, nós vamos fechar no quarto ponto alto ou contando de cima para baixo, deixa um de espaço e vai no segundo. Isso, ele vai ficar assim. Agora, o que nós vamos fazer? Ah, não, aqui não é ponto baixíssimo, tá? Aqui eu acabei errando. Aqui nós vamos fechar com ponto baixo. Nós vamos direto para um ponto baixo. Ele vai ficar assim. Então, aqui nós vamos fazer direto ponto baixo. Na correntinha de espaço, mais um ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. Na correntinha, ponto baixo. Se você está fazendo com 5 pontos, nós vamos fazer o picô neste terceiro ponto. Se você está fazendo com 6 pontos, você vai fazer o picô na correntinha de espaço após o terceiro ponto, tá? Mas aqui, como eu tô fazendo com 5, eu vou fazer no terceiro para poder verificar bem, bem retinho. Venho, faço um ponto baixo no terceiro ponto, subo 3 correntinhas, venho, olha, pegando esses 2 pontinhos da frente do meu ponto baixo, fecho um ponto baixo. Aqui, tá? Esse daqui é o ponto picô. Vamos fazer mais 3 correntinhas. Venho no ponto baixo cá embaixo, tá? E fecho outro ponto picô. Ele vai ficar assim. Aí, eu venho nesse mesmo ponto alto e fecho um ponto baixo. Ele fica assim, um ponto picô duplo.
Na próxima correntinha, um ponto baixo e vamos seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto ou correntinha de base que tem aqui. Isso. Passamos agora para o próximo grupinho. Eu vou contar um ponto alto, faço um ponto baixo na correntinha também, 2 pontos altos, no segundo ponto alto, faço um ponto baixo, na correntinha eu faço mais um ponto baixo, e dentro desse terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, volto nesse ponto baixo aqui que eu fiz, pego só as duas correntinhas da frente, as duas laçadas da frente e fecho um ponto baixo. Faço mais um, dois, três pontos. Venho, aqui é o ponto baixo onde a gente fechou o picô. A gente vai no lado de baixo, no que a gente fez em cima do ponto alto. E fecho aqui, olha, mais um ponto picô. Vou nesse mesmo lugar, nesse mesmo ponto alto e fecho um ponto baixo. E nós vamos fazer assim por toda a nossa volta. E nesse ponto baixo aqui, nesse ponto baixo aqui onde nós iniciamos, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, cortar e arrematar o trabalho. E aqui, ó, agora é só continuar dessa mesma forma que estamos fazendo, um ponto baixo para cada ponto de base, e no terceiro, se você estiver fazendo com 5, você faz o picô. Se você estiver fazendo com 6, é na correntinha que separa. Então, eu vou fazer aqui todos os meus, vou fazer só mais um picô aqui com vocês. Olha, no terceiro, fazer só mais um picô. Subo 3 correntinhas, volto aqui embaixo. Fecho um ponto baixo. Subo mais 3 correntinhas. Opa. Vou no ponto baixo aqui, embaixo, fecho mais um ponto baixo no mesmo local, outro ponto baixo. E vamos continuando assim por toda a volta. Ele vai ficando assim. Prontinho, olha, já terminei, já cortei o fio. Os meus arremates, tá? Eu costumo fazer depois que eu termino toda a peça. Então, agora, nós vamos pegar o fio Encanto, tá? O fio dourado, que ele é 100% viscose. Então, já vou falar pra vocês novamente. É um fio um pouco mais chato de mexer, porque, olha, ele é um fio que escorrega bastante. E ele é aquele fio, se você achar mais fácil, você pode dar uma queimadinha na ponta, tá? Eu não vejo necessidade. Mas ele é um fio realmente um pouco mais chato de mexer, mas dá pra fazer bem tranquilo. Então, primeiro, nós vamos fazer o detalhe aqui na parte de dentro. Você vai pegar o fio, olha, vai deixar uma ponta, não precisa fazer nó, você vai deixar uma ponta um pouquinho maior e vai enrolar no seu dedo. Nós vamos fazer o nosso primeiro detalhe nessa carreira aqui, onde nós fechamos ela toda com ponto alto. Então, você vai vir, olha, em qualquer lugar, você vai colocar a agulha dentro de um ponto alto e vai pegar o fio por trás, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui por trás. Você pega o fio sem nó nenhum, tá? E puxa. Aqui, ó. Vamos de novo. Coloca o fio aqui em qualquer ponto alto. Você vai pegar o fio atrás e vai puxar aqui na frente. Ele vai ficar assim. Você vai vir no próximo ponto alto, vai lá atrás, você vai pegar o fio que vem do novelo, vai vir e vai puxar ponto baixíssimo. Não faça nó, tá? Esse fio aqui que fica atrás, esse daqui, você não precisa fazer nó, porque depois nós vamos arrematar ele. Esses primeiros pontos, segura um pouquinho esse fio aqui, a ponta, justamente por isso que você tem que deixar ela maior um pouquinho. Você vai vir
no próximo ponto alto, vai lá atrás, você vai puxar o fio que vem do novelo, vai voltar aqui na frente e vai fazer ponto baixíssimo. Próximo ponto alto, vai lá atrás, no fio que vem do novelo, vai puxar e vai fazer ponto baixíssimo. E nós vamos fazer assim, por toda a nossa volta, tá bom? Você vai lá atrás, vai puxar o fio que vem do novelo e vai fazer ponto baixíssimo. Lembra, tá? De não apertar demais o fio. Aqui eu puxei, acabei puxando dois. Mas lembra de não apertar demais o fio aqui na hora de fazer, para ele não emborcar. Você tem que deixar ele um pouco mais folgadinho, assim, bem certinho mesmo. Vamos fazer mais um pouquinho? Olha, vai lá atrás. Ó, aqui tá vendo que eu já fiz alguns? Eu já posso soltar essa ponta aqui, tá? Eu já posso soltar ela, que ela não vai desfazer se você não puxar. Então, pega o fio que vem do novelo, ó, ponto alto, passo dentro do ponto, vou lá atrás, pego o fio que vem do novelo, saio aqui na frente e faço ponto baixíssimo, sem apertar muito, tá? E vou fazendo assim, ó. Depois que você pega o jeito, você faz ele bem rapidinho. E vou fazendo assim por toda a minha volta, tá? Nessa carreira. Aí, ele vai ficar, o fio, olha, esse detalhezinho, ele vai ficar aqui na frente, tá vendo? Puxando aqui na frente. Aí, aqui, olha, onde fez o arremate é a mesma coisa. Aonde tem ponto baixo, ou baixíssimo, né? No caso aqui, eu pego e puxo. Tá vendo? Esse fio, ele é bem escorregadio, por assim dizer. Ele é um fio bem meio chatinho mesmo de trabalhar, mas ele dá pra você trabalhar tranquilamente. O único cuidado que você tem que ter é no novelo, que eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. E ele vai ficando assim. Eu vou mostrar aqui pra vocês o novelo. Aqui, ele desenrola muito fácil. Olha ali, a minha baguncinha ali. Ele desenrola muito fácil. E quando você vai enrolar, ó, você vai tentando enrolar, ele vai desenrolando mais. É difícil você enrolar. Então, isso acaba fazendo, para enrolar, você tem que fazer aqui, ó. Mas por mais que você enrole, porque normalmente o novelo ele fica, né? Só que por mais que você enrole, no final ele sempre vai desenrolar. E isso acaba embolando o fio. Então, esse é o único cuidado que você tem que ter desse fio, é de tomar cuidado para ele não fazer nó. Mas aí, ó, tá vendo? Ele faz nó muito fácil. Aí, é só que você desfazer o nó com cuidado e trabalhar tranquilamente. Mas ele é um fio bem gostosinho e que dá um efeito bonito. Eu vou terminar o meu detalhe aqui. Vou voltar e vou mostrar pra vocês como que eu gosto de arrematar, já que aqui, olha, por trás, nós não fizemos nó, o fio tá aqui solto. Eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como que eu gosto de arrematar. E já volto, né, com toda essa carreirinha aqui pronta. Bom, fiz aqui com vocês, tá? Até essa último pontinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço pra poder arrematar. Lembrando, tá, que eu só faço todos os arremates mesmo depois que terminar a peça. Terminou aqui, olha, tá vendo que eu fiz aqui até o último? Eu venho nesse ponto aqui onde eu fiz esse primeiro e faço um ponto baixíssimo. Ele vai ficar assim. Agora, pode deixar a agulha aqui, tá? Pra você não perder o ponto, vem aqui atrás. Aqui, vem com a tesoura de arremate. Eu gosto de deixar um bom pedaço pra poder arrematar, depois não ter dor de cabeça na hora de arrematar, principalmente se você faz com agulha de tapeçaria. Corta, né? E eu puxo ele todo aqui pra frente. Agora, eu venho com a agulha, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. De trás pra frente, aonde eu fiz esse primeiro pontinho aqui, tá vendo? Onde eu fiz esse primeiro ponto, eu coloco a agulha de trás pra frente, pra mim sair aqui, olha, bem no meio do ponto.
É isso, bem no meio do ponto. Aí, eu venho, puxo esse ponto aqui. Puxo aqui pra trás, pra ele sair aqui no meio. Ele vai ficar assim. Do jeito que tá aqui, se você quiser, você já pode amarrar. Mas eu gosto de vir aqui, olha, pegar aqui, pode ser em qualquer fio, tá? Vem aqui, aí eu coloco, pego o fio dourado e passo ele aqui e faço um nó, tá? Aqui, amarra mesmo. Se você usa agulha de tapeçaria e você gosta, você pode ir passando ele por dentro. Do jeito que tá aqui, eu só coloco um pinguinho de cola e depois corto. Pra mim já é o suficiente. Mas se você quiser, você pode estar queimando o fio também. Aí, ele vai ficar assim. Nosso primeiro detalhe pronto. Aí, o segundo detalhe, nós vamos fazer da mesma forma. Vamos deixar um pedaço aqui, né, de fio, enrolar no dedo. Só que agora nós vamos vir aqui, olha, naquela carreira que nós fizemos, de 8 pontos altos e um ponto baixo. Então, nós pegamos aqui em qualquer ponto alto, no caso aqui, vem por trás e puxa sempre o fio que vem do novelo, tá? Puxa aqui, vou no próximo, puxo e faço um ponto baixíssimo aqui, ponto baixíssimo. Vou no próximo, puxo, outro ponto baixíssimo. No próximo, puxo, outro ponto baixíssimo. E nós vamos fazer assim, até a gente completar aqui, tá? Todos os pontos. Já fez alguns, eu posso soltar esse fio aqui de trás, o que tá a ponta. Eu posso soltar ele e agora ficar com fio só com o que vem do novelo, pra ficar mais fácil. Eu venho aqui, olha, e vou fazendo isso aqui até eu completar a carreira. Aqui, chegamos aonde tá o ponto baixo. Aonde tá esse ponto baixo, eu vou fazer da mesma forma, tá? Venho no ponto baixo, puxo o fio, tá? O fio agora a gente trabalha por trás e venho no próximo ponto e puxo o fio. Esse fio aqui a gente vai sempre trabalhando ele por trás, tá? Puxando ele por trás. E ele vai ficando assim, toda a carreira. Aí, vamos fazer a carreira, tá? E vou arrematar da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Aí, eu vou terminar aqui e volto com vocês para arrematar mais uma vez com vocês aqui essa carreira de fio dourado que a gente tá passando aqui. Lembrando, tá, que eu continuo usando a agulha 3,5, eu não preciso trocar de agulha. Mas, caso você queira fazer com barbante, você pode fazer, por exemplo, com barbante 4, ou o Encanto, um barbante com brilho, alguma coisa, com qualquer barbante, na verdade, que você queira, tá? Não precisa ser necessariamente o fio Encanto, para você poder fazer. Pode ser com qualquer, se você fez, por exemplo, o seu tapete com barbante 8, o seu suplá, né, com barbante 8, você pode fazer também com barbante 8 ou com barbante 6. Mas lembrando que só não pode ser um muito mais fino do que o seu fio, tá? Para ele não ficar estranho. Mas você pode fazer aqui, por exemplo, eu usei o barbante 6 e tô usando uma linha Encanto que é da espessura mais ou menos de um 4. Mas eu poderia estar usando um 6 aqui também. O que não fica legal é se eu usar um fio mais grosso do que o meu fio que eu usei para fazer o modelo. Então, por exemplo, eu fiz aqui com um 6, se eu usar um 8, aí realmente ele não vai ficar bom, tá? Mas aqui, olha, tá vendo? Ele é bem rapidinho de se fazer. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Bom, terminei aqui, tá? E já fiz até aqui, olha, o último. Então, vamos arrematar.
Vou fazer de novo com vocês. Deixa aqui um pedaço, corta o fio e puxa ele todo pra frente. Eu venho de trás pra frente, aqui, olha, aonde eu fiz o meu primeiro ponto, e coloco a agulha. Se você tiver com agulha de tapeceiro, pode fazer com a agulha de tapeceiro, tá? Não tem problema. Aqui é porque eu tô sem a minha. Venho com o fio e puxo o fio dourado pra trás. Assim. Do jeito que ele tá aqui, você já pode amarrar se quiser. Mas eu gosto sempre de colocar aí mais um fiozinho. Eu acabei cortando um pedaço aqui grande demais, mas não tem problema. Você pode vir aqui, olha. Como eu disse, se você tiver agulha de tapeçaria, é mais fácil, tá? A minha sumiu, minha filha sumiu. Puxa. Aí, você vem, amarra. Pode amarrar. E aqui, você vai vir, no caso, né, do jeito que eu gosto de fazer. Você vai vir com a cola, eu tenho essa daqui, é uma das que eu tenho. Vai, ó, só um pinguinho em cima do nó. Depois que secar, é só você cortar ou você pode cortar antes, tá? Ele ficou aqui com 39 centímetros de diâmetro, de uma ponta a outra, ele ficou com 39 centímetros. Esse daqui é o trabalho pronto, tá? Aqui é só porque eu coloquei a cola para não colar na minha máquina, mas vocês podem ver, olha, que ele fica um trabalho bem retinho. Ele fica um trabalho aqui, olha, bem retinho mesmo, bem bonitinho, com os detalhezinhos em dourado. E para esse Natal, por exemplo, vocês podem fazer no vermelho com dourado, num um vermelho com verde, verde com vermelho, fica lindo. Eu tô pensando em fazer um vermelho, mais ou menos esse estilo, mas não esse modelo, porque eu sinceramente amei e ele é muito rápido de fazer. O próximo vídeo eu vou fazer para vocês do porta-copo, tá bom? Então, não esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha, de recomendar esse vídeo para alguma crocheteira que vocês querem que veja, querem que aprenda. E eu vou deixar também um link do Instagram, onde vai ter fotos para vocês poderem ver.